Vamos estar meditando num texto bíblico. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 1, que diz assim o texto: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou em outros textos, vosso culto lógico. E apóstolo Paulo escreve aqui a carta aos Romanos dando orientação que agora a nossa vida é uma vida agora para a glória de Deus. Nós somos o sacrifício vivo que deve ser apresentado ao Senhor. E não só isso, mas com a nossa vida santificada e também prestar este culto agradável a Deus de uma forma que o agrade verdadeiramente com a nossa vida. E nós vamos absorver nesse texto que há uma necessidade de como nos comportarmos diante de Deus, de como nos apresentarmos diante de Deus, com a nossa vida diária diante do Senhor. Não só no momento do culto apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, mas a nossa vida em si, todos os dias, deve ser para a glória do Senhor. A Bíblia fala em Salmos 2, versículo de número 11, servir ao Senhor com temor. E não só isso, a Bíblia também fala em Mateus 21, 13, a minha casa será chamada casa de oração. E é sobre estes textos que eu gostaria de colocar alguns assuntos em questão para como servir ao Senhor da forma correta, não só na nossa vida pessoal, dia a dia, na nossa casa, onde nós estamos, mas também na hora do culto, no momento da oração, no momento da reunião dos irmãos, como deve ser o nosso culto. Primeiramente, a gente tem que entender que o culto, ele não é um culto dedicado a um culto terreno, só entre nós que estamos ali. O culto ao Senhor, ele é espiritual. Então é de ordem espiritual. Então nós viemos no culto para servir a Deus, para oferecer ao Senhor o nosso melhor. Então com isso nós temos que ter a noção que se nós estamos na hora do culto ali, é para servir ao Senhor, daquilo que lhe agrada, da forma que ele seja exaltado no meio de nós. O louvor é para agradecer a Deus, a palavra ministrada para todos os ouvintes ali, é uma palavra que falamos da grandeza de Deus e do seu poder, e também todos os cânticos entoados ao Senhor são para a glória do Deus vivo. Amados irmãos, quando nós reunimos entre irmãos no meio da congregação, quando nós oramos a Deus, clamamos ao Senhor, porque sabemos nós que o Deus vivo que está sentado no seu trono branco, ele está no meio de nós pelo seu Espírito. Então, requer de toda a membresia, de todo o corpo de Cristo, uma reverência na hora do culto. E Jesus, ele deixa esse texto em 21:13 de Mateus, que a casa de Deus será chamada e é chamada de casa de oração, lugar de presença de Deus, lugar onde Deus se manifesta. E eu gostaria de deixar alguns pontos importantes para não perdermos o conteúdo do culto ao Senhor. Então, primeiro ponto, se nós estamos indo para o culto, adorar a Deus, então nós vamos prestar um culto ao Senhor, não a homens, mas ao próprio Deus. Então, prestamos ao Senhor este culto, com reverência, com temor, com tremor, servindo ao Senhor naquele momento, com o melhor que nós podemos entregar para Ele, com uma vida santificada, agradável, como um verdadeiro sacrifício vivo diante do Senhor. E assim, o culto ele começa a fluir com as orações, com os louvores, com as orações, com as oportunidades. Não devemos jamais sair do culto para tomar água e ir no banheiro, a não ser de extrema necessidade, porque não podemos esquecer, o culto é ao Senhor. Então, quando nós desprezamos o momento deste culto, porque o culto não é um teatro, não é um lugar
ambiente público, onde nós estamos fazendo outras atividades, mas o culto é o momento da adoração a Deus, é o momento da reverência ao Senhor, é o momento de nós ouvirmos a palavra. E tudo do Senhor é santo. Então, um bom comportamento cristão na hora do culto é preservar a hora do culto, não deixar que nada atrapalhe o momento do culto. E isso cabe a cada um de nós, não é? Com reverência. E nas suas oportunidades, nós devemos ser prudentes também nas nossas oportunidades. Quando um dirigente, aquele que está dirigindo o culto naquele momento, chama para uma oportunidade, para um louvor, para uma palavra, para um testemunho, nós temos que sermos prudentes e sermos obedientes àquilo que temos sido chamados para aquele momento. Por exemplo, se nós somos chamados para ministrar uma oportunidade, uma palavra, usemos o tempo que é necessário, de 3 a 5 minutos, para falarmos uma oportunidade de um texto bíblico e explanar em 3, 5 minutos. Quando vamos louvar a Deus, nós fomos chamados para louvar ao Senhor. Então, deixamos já os playbacks preparados, as músicas prontas, para chegarmos ali e obedecermos aquilo que fomos chamados. Não ministrar uma palavra, sair falando e aí se estendendo minutos e minutos, não. Quando louvarmos a Deus, já esteja preparado, né, tanto o irmão como a irmã, para louvar ao Senhor. Quando formos dar um testemunho ele dura em média de 5 a 7 minutos. Então sejamos prudentes também no horário dos nossos testemunhos, para que não venhamos ultrapassar o horário e deixarmos o culto para que nós cultuemos a nós mesmos. Não se esquecendo, culto é a Deus, é adoração a Deus. Então nós temos que ser prudentes nos nossos horários, prudentes naquilo que fomos chamados pelo aquele que estará dirigindo o culto para louvar, para pregar, porque não adianta nada, irmãos, nós termos conhecimentos bíblicos, sabermos louvar bem, temos uma vida para adoração ao Senhor, mas não formos prudentes naquilo que se refere ao horário do culto, na hora do culto. Então, a Bíblia nos convida sempre a adorar ao Senhor, mas sempre com prudência, com ordem, com decência. Este é o culto cristão, não é? Sempre como sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, não se esquecendo nós que o culto ele é de ordem espiritual, e tudo que nós vamos fazer no momento do culto é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas no culto também há a sua ordem e decência, a sua razão, não é? Então, para que as coisas fluem no campo espiritual, precisa ter uma organização no campo terreno, que é a igreja do Senhor. Então, tudo que formos fazer ao Senhor, fazemos com organização, com prudência, com sabedoria. Então, nas nossas oportunidades, usamos as oportunidades no seu tempo certo e naquilo que fomos chamados para falar naquele momento. Uma palavra, falemos uma palavra. Um louvor, louvemos ao Senhor com louvor. Com um testemunho, testificamos então as maravilhas de Deus. E preservamos também o ambiente do culto. No culto não é lugar de se alimentar, no culto não é lugar de falar no celular, culto é lugar de adorar a Deus. E quando nós estamos no culto, significa servir ao Senhor. Quando você diz assim, eu vou cultuar ao Senhor, você está dizendo, eu vou servir a Deus. Então, o servo que somos nós, estamos ali para servir, não para comer, não para beber, e nem para falar no telefone, nem mandar mensagens na hora do culto, porque não existe nada mais importante do que a hora que nós estamos no culto, porque o Todo-Poderoso, a Santíssima Presença de Deus está naquele lugar. E se nós não preservarmos isso, nós já estamos fazendo tudo errado. E o Senhor não vai se manifestar em lugar que não é organizado, que não busque verdadeiramente a sua presença. Por isso, façamos aquilo que é prudente ao Senhor. Cultuemos o Senhor fervorosamente e levemos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Este ensinamento que nós deixamos aqui
como devemos nos comportar na hora do culto. Então, possamos sermos ágeis na hora do culto. Quando aquele que dirige chama para trazer uma palavra, um louvor, um testemunho, ou algum grupo de louvores vai apresentar, sejamos rápidos para que não venhamos perder a espiritualidade. O culto ele tem que se movimentar rápido para que não perca o sentido do culto. Amém? Porque tudo é para Deus, respeitando toda a exigência necessária para um bom culto ao Senhor. Deus abençoe, amada igreja, possamos aprender, que possamos frutificar na presença do Senhor, não só no conhecimento, não só na graça, mas em todo o conteúdo do Senhor. Amém? Crescemos em tudo, com ordem, com decência, com respeito, com temor, tremor ao Senhor, com conhecimento e com graça. E assim vamos cada dia mais sendo aperfeiçoados por Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe.